Olá, tudo bem com vocês? Rádio e TV Mister Web, na sintonia da programação. E hoje nós estamos aqui com convidados, lideranças nas nossas comunidades, né? Aqui da região do Embu-Mirim, onde a gente vai fazer uma avaliação sobre a atividade que teve da Câmara Municipal de São Paulo, aqui no nosso Céu Guarapiranga, aqui na região. Se você entender a importância da participação, você melhora o posto de saúde, o hospital da região, você melhora a educação, você melhora a habitação, você melhora tudo. Então, nós vamos fazer uma pequena avaliação aqui da importância da Câmara Municipal sair de onde ela está para a periferia. Vamos bater um papo aqui, né? E no último evento da Câmara Municipal de São Paulo, apenas 4 dos 55 vereadores estiveram presentes. Não é? E participaram lá o Silvinho Leite, Isaac Félix, Ananias do PT e Marcelo Messias. Durante a ação Câmara na Rua, a comunidade teve a oportunidade de apresentar as suas demandas para melhorar as condições de vida na comunidade. Não é? Hoje vamos ouvir quem esteve presente naquele momento, conhecer as suas experiências e expectativas. Por isso a gente tem hoje presente aqui o nosso convidado aqui, o Genésio. Tudo bem com você, Genésio? Tudo bem, Roberto. Boa noite. Tudo certinho? Tudo certinho. Preparado? Preparadíssimo. Boa noite, meu camarada Henrique. Boa noite. Beleza. O Henrique também aqui. O Henrique veio aqui também bater um papo com a gente. Tudo bem, Henrique? Boa noite, Roberto. Boa noite, Genésio. Boa noite para todos os telespectadores também. Beleza. Então, aqui nós vamos bater um papo, falando um pouco de tudo, não é? Então, é nesse sentido que eu quero aqui chamar o Genésio para essa nossa roda de conversa aqui, não é? E a gente começar com a questão da experiência, da motivação. Então, eu vou perguntar aqui, tanto para o Genésio quanto para o Henrique, como foi aí a sua experiência participando desse evento, Genésio e Henrique? O que motivou vocês a levar suas demandas ou preocupação para a Câmara Municipal? E antes desse evento, vocês já tinham participado de algum outro espaço de diálogo com o poder público? E eu queria saber qual foi a experiência. Então, nesse conjunto de perguntas aqui, eu vou passar a bola para o Genésio e depois a gente passa para o Henrique. E os dois também vão conversar entre si e a gente faz um bem bolado aqui para ver como é que a gente desenvolve esses temas. Com você, Genésio. Boa noite novamente, Roberto. Boa noite, Henrique e todos os telespectadores. Obrigado pelo convite, né, pela Rádio Mister Web. Estamos aqui para fazer uma avaliação do Câmara na Rua que aconteceu aí nos últimos dias aqui na nossa região, que é no Céu Guarapiranga. Uhum. Falando nesse movimento da Câmara na Rua, é de extrema importância esse movimento, né, da Câmara na Rua, que pode chamar de Câmara itinerante, para apresentar lá dentro das comunidades, a população levar as suas demandas, discutir e entender, né, o que é a Câmara na Rua, entender também a importância dele estar ouvindo a população. Então eu achei uma coisa extremamente viável e importante para a nossa região. E já participei de governo na rua, mas não foi Câmara na Rua, foi subprefeitura na rua, Roberto, que teve lá no Fundão do Embu-Mirim, que é mais ou menos parecido com Câmara na Rua. A expectativa é a mesma, as demandas, o pedido de demanda são os mesmos, a diferença é só que o representante é o subprefeito e o chefe de gabinete, e aí não envolve os vereadores. Mas foi uma coisa bacana e é bem parecido com a subprefeitura no bairro. Ô Henrique, a gente pode entender aqui, dentro dessas perguntas, que nós temos alguns papéis importantes, né, na hierarquia política. A Câmara na Rua são os vereadores, discutindo o papel da Câmara com a comunidade. O Executivo é o prefeito, subprefeituras, seus secretariados, discutindo com a comunidade. No caso, nesse momento, a gente teve o Câmara na Rua, que foi a Câmara Municipal mais perto do cidadão. Como é que você viu tudo isso aqui, conforme a gente colocou essas perguntas na sua forma de ver? Boa noite novamente, Roberto.
Boa noite para todos os telespectadores. E obrigado aí à Rádio TV Mister Web pelo convite. Quanto à Câmara na Rua, nós tivemos uma atividade em 2014, inclusive aconteceu no Céu Guarapiranga, e deu despertar para que, de fato, nós tenhamos aí, né, uma participação maior, tanto do Legislativo Municipal, quanto do Executivo também, nas atividades dos nossos territórios. E acredito que é de suma importância a participação da comunidade como um todo. E somente conseguiremos êxito a partir do momento que nós tivermos aí a participação da comunidade, para discutirmos a questão da educação, para discutirmos a questão da saúde, para discutirmos várias políticas públicas que de fato precisam serem efetivadas nos nossos territórios. Então, é importante isso tudo, porque o que a gente tem que passar para a nossa comunidade é justamente isso, né? A Câmara Municipal hoje ela está situada no centro da cidade. E a periferia hoje não se desloca para a Câmara Municipal no centro da cidade para poder participar das discussões que acontecem lá. Então, quando tem a iniciativa da Câmara vir para as periferias, significa que é algo diferente. Não é? Diferente por quê? Porque está se aproximando da comunidade, abrindo espaço para que ela possa lá se manifestar e tudo mais. Então, a importância desta aproximação ela é tão importante porque a gente sempre discute que quando a gente elege os vereadores depois só aparecem a cada 4 anos na comunidade, né? Então é importante essa iniciativa porque a gente vê que ela está próxima da população periférica, ouvindo, né? Agora, as demandas que são apresentadas lá, nós tivemos esse momento da Câmara e a gente teve várias demandas que a comunidade levou lá para discutir com os vereadores, né? Para discutir com o Silvinho Leite, o Isaac Félix, o Ananias do PT e Marcelo Messias, que estiveram presentes. Aí, no caso, eu pergunto, quais foram os principais problemas ou sugestões, né, que vocês levaram para a Câmara? Vocês sentiram que os vereadores realmente ouviram e compreenderam as demandas colocadas ali? Na sua opinião, quais são, ou na opinião de vocês, quais são os problemas mais urgentes que precisam ser tratados pela Câmara Municipal na região? Então, são perguntas assim que eu gostaria de ouvir um pouco do Genésio e do Henrique. Genésio. Pois bem, Roberto. A prioridade nossa hoje dentro do nosso território, do Boimirim São Luís, em primeiro lugar, a gente precisa cuidar da saúde, desde da estratégia até o terciário. E sim, voltando a falar também na saúde mental, que estão deixando a desejar e muito. Nós estamos nessa luta aí muito grande, nós não temos equipamento e nem RH suficiente para atender nossa população do território. A outra é a educação, que está nesse desmonte que nós estamos vendo, tanto na municipal quanto na estadual. É uma coisa para ontem, porque sem a saúde, sem a educação, nós não chegamos a lugar nenhum. E daí a gente vai pleiteando outras coisas, que é, por exemplo, a duplicação de Boimirim, que é a acessibilidade, a melhora das linhas de ônibus, que está tudo sucateado, nossos ônibus também, a extensão do metrô, que pouco foi falado, que seria importante ter colocado nessa audiência da Câmara da Rua. Então ficou muitas coisas pendentes que eu acho que a população não está se dando conta da necessidade que nós temos e da dificuldade que nós estamos passando, e que só o poder público que tem que ver isso aí, porque se a gente não levar até eles, para eles está tudo certo. Enquanto você não gritar, olha, a gente precisa de metrô, a gente precisa de mais linha de ônibus, a gente necessita da duplicação da Boimirim, que era para ontem, que não sai do papel. Então a gente tem muita coisa que precisa ser feito. Então muitas coisas que foi levado de demanda lá, talvez não seria uma demanda, Roberto, para a Câmara Municipal, seria para a zeladoria do governo local. Então e aí
quando provavelmente vai vir uma devolutiva, eles vão atender, mas vão andar para o governo local. Porque não é nem é eles que vai fazer isso. Porque o papel deles são outro. Do governo local que tem que cuidar da viela, da iluminação, da limpeza de córrego, da varrição de ruas. Esse é o governo local, que é o trabalho da zeladoria. Agora a Câmara, os nossos vereadores, eles estão lá para legislar e executar, e ter o executivo, mandar para o executivo para executar a nossa necessidade. E o que eu achei de negativo para a população foi as demandas que foi levada, que às vezes não é demanda para levar a Câmara, é demanda para ser feita no governo local. Henrique, com você. Roberto, eu penso o seguinte, nós temos na Câmara Municipal de São Paulo 55 vereadores. Destes, nós tivemos a presença de 4 vereadores. É um ponto que eu acredito que seja necessário ser debatido, ser refletido pela sociedade, né? Porque se a Câmara é na rua, nós precisamos que, de fato, esses vereadores consigam participar e ouvir as demandas que os munícipes têm para apresentar. Como o Genésio falou, nós temos várias demandas nos nossos territórios, são demandas de investimento, que é necessário que seja feita, como a duplicação da estrada do Embu-Mirim. Eu ainda acredito que, além da duplicação com ciclofaixa, é necessário também garantir uma faixa azul para os motoqueiros, sendo que nós temos muitos e muitos acidentes nessa estrada do Embu-Mirim. É necessário também debater e a comunidade apropriar do Instituto Federal, está posto aí em pauta. É uma região que carece de uma universidade pública, de uma universidade popular, onde possa ter, aí o filho do trabalhador participando e estudando nesta universidade. Dentre estas demandas, deixo inclusive o convite para o munícipe que participe dessas audiências públicas, que participe das demandas, apresentando as demandas necessárias aí, que seja para o poder municipal, seja para o governo estadual e que seja para o governo federal também. O Genésio mencionou agora há pouco a questão da educação. Nós temos aí no estado um fechamento de salas de uma maneira assustadora, onde vai acontecer ainda mais a superlotação e tendo aí estudante fazendo curso longe da sua residência. Então são várias demandas que o munícipe pode participar, deve participar e apresentar para o poder público, e apresentar aí para os parlamentares, apresentar para o prefeito, para os deputados, para que a gente consiga atingir aí as necessidades dos nossos bairros. Muito bem. Então tá aí, gente, é o programa Cidadania Legal, trazendo aqui o Genésio, e também o Henrique, para a gente bater um papo dessa avaliação da Câmara Municipal de São Paulo, Câmara nas Ruas, que estiveram aqui na nossa região no dia 27 de setembro, um sábado, onde a população presente participou, levou as demandas. Enfim, o que a gente também pode dizer aqui? Que para a comunidade entender o papel da Câmara Municipal, quem que a gente elege para a Câmara Municipal? São vereadores. Momento de eleição, eles procuram vocês para você dar o voto. E quando você dá o voto, você está colocando ele no teu lugar. Significa que não dá para toda a população da cidade de São Paulo estar na Câmara como vereador. Então, por quê? Porque precisa ter 55 representantes, então não dá para ser a população toda. E isso, então, como é que acontece? Isso é distribuído. Então, o vereador, quando procura você para buscar o seu voto, significa que, quando você vota, você não pode esquecer que você tem um vereador na Câmara Municipal. Você tem que pegar o telefone, ligar para ele: ô fulano, ô vereador, não esqueça de mim porque eu vou te cobrar, afinal de contas eu sou seu patrão, você é meu empregado.
não é? Então, eu quero que você venha visitar a nossa comunidade para saber o que a gente pensa dos projetos de lei, o que precisa ser feito. Porque eu não quero que você faça um projeto de lei se eu não fico sabendo que projeto é esse. Eu quero participar também. Aliás, eu te coloquei aí para me representar. Então, eu quero saber o que você está fazendo em meu nome. Não é? Por isso, que é importante você, cidadão, você munícipe, participar desses eventos de Câmara na Rua. É uma iniciativa que tanto o Estado deveria fazer isso também, não é? O governo federal também deveria fazer isso. E a prefeitura também deveria fazer. Agora, a Câmara Municipal dá um belo exemplo de iniciativa aí. Então, a gente tem que fazer com que os vereadores da Câmara Municipal venham 55 vereadores e não apenas 4 representantes aqui. Porque todos os vereadores da Câmara Municipal tiveram votos aqui na nossa comunidade do Embu-Mirim. Então, é nesse sentido que a gente quer falar com você que está assistindo a gente, ouvir bem o que o Genésio está falando, o que o Henrique está falando, porque são políticas públicas discutindo ali a oportunidade de você cobrar. Não é? E aí, Genésio e Henrique, o impacto e a participação comunitária. Vamos falar disso agora. Pois é, Genésio e Henrique. Qual o impacto e a participação comunitária? Como vocês acreditam que as demandas apresentadas podem melhorar a vida da comunidade? Essa é uma pergunta. A outra vem na questão do como vocês percebem a união, o engajamento entre os moradores da região para reivindicar melhorias. Como isso se manifesta? Quais as dificuldades vocês encontram ao tentar levar suas demandas à Câmara ou a outros órgãos públicos? A gente quer ouvir um pouco essa percepção de vocês nesse sentido. Genésio. Então, Roberto, nós temos a nossa dificuldade de união dentro do nosso território, porque nós temos, a nossa região é muito vulnerável, Roberto. Então, praticamente, nós somos um dormitório. Onde a gente mora é dormitório, porque a pessoa sai às 4 horas da manhã e chega às 8 da noite. Para você conseguir articular a população para eles apresentar com a necessidade deles e para você ter um diálogo é muito complicado, porque o deslocamento da residência para o trabalho é muito grande. E sem contar a Embu-Mirim, né, a famosa Embu-Mirim, que não deixa ninguém andar nem para frente nem para trás. Então, as pessoas perdem mais indo para o trabalho e voltando do que ficando na sua própria casa. Então, o nosso território do Fundão é um dormitório mesmo, de verdade, viu, Roberto? E a gente fala com propriedade que a gente enfrenta isso aqui todos os dias. E aí nós temos essa dificuldade, porque quando chega assim, final de semanas, as pessoas estão cansadas, exaustas, sabem que existe problema, tem um entendimento que eles precisam de participar, mas o cansaço e as tarefas que eles deixam para fazer nos finais de semana acumula tanto que eles não têm espaço até para dialogar com a liderança comunitária, a liderança convida, e a gente apresenta para eles as pautas. Eles até entendem que o nosso trabalho é bem feito e é interessante para eles, mas eles mesmo falam, a gente não consegue, a gente não tem tempo, a gente não... a gente tem que fazer aquilo, então fica meio complicado. Mas a gente ainda, com toda a dificuldade, a gente consegue fazer umas reuniões, não com muitas pessoas, mas aquelas poucas pessoas que representam o restante, a gente consegue captar as demandas e levar para discussão, né? Então a gente... eu acho que não é só no Fundão Embu-Mirim, mas acho que toda a região aqui periférica tem essa dificuldade, né? E necessidade, porque se nós tivermos mais investimento dentro do nosso território Embu-Mirim, e as empresas vinham até o Embu-Mirim, para cá, para o território, não precisaria de locar aqui para trabalhar no centro. Uhum. Eu moro lá no Fundão. Se tiver uma empresa aqui que acolhe aqui no Ângela, é 6 quilômetros, Roberto, eu vou gastar 10 minutos. Uhum. Aí enquanto eu gasto 3 horas para ir para o centro e voltar. Então a gente muitas vezes nós estamos pagando os impostos aqui e não usufruindo deles e trabalhando lá, e muitas vezes a gente não vê os filhos crescer.
Não vê o filho crescer, você não consegue ir na reunião de pais, você não consegue buscar a criança na escola, você não consegue sequer ir para um parque com a criança. Primeiro que nós não temos o espaço aqui de área de lazer, quase nada. Né? A única que nós temos aquela casa de cultura fica Piraporinha, São Luís, que o deslocamento é totalmente oposto, né, fora de mão, e aí o resto é no centro, e nós não temos nada. Então a gente precisa, a reivindicação nossa mais é que é uma casa de cultura, é uma área de lazer, é uma praça, é ter mais atividade para as crianças, mesmo no dia de semanas, porque as crianças estudam de manhã, eles não têm o que fazer à tarde, ou às vezes as crianças ficam em casa o dia inteiro, um cuidando das outras porque os pais estão trabalhando. Nós temos inúmeras dificuldades que envolvem políticas públicas que precisam ser trabalhado aqui dentro do nosso território. E nós não temos isso. E às vezes quando nós vamos representar uma população que não é pequena, tanto faz eu como o Henrique, e a gente vai falar pelo povo, e às vezes a gente até é barrado, não deixa de concluir o que a gente precisa para a nossa região, isso também é negativamente para nós e para eles. Porque chega a perguntar, você conseguiu levar as demandas que a gente combinou? A gente, infelizmente, eu não consegui, porque não deixaram eu terminar a minha fala. Então aquilo ali dá um impacto grande. Às vezes pensa que não, que é só uma fala, mas é uma fala que talvez representa muita gente. E aí o próprio poder público, ele se restringe a gente de falar pelo povo. É isso. Agora, Genésio, você mandou aqui um material para a gente, né, que eu queria mostrar aqui para a comunidade e perguntar para você se a comunidade participou desse momento lá na Câmara, na rua. Vamos ver. Pessoal, bom dia. Mais uma vez estou aqui fazendo esse vídeo, né, e pedindo encarecidamente que o poder público olhe por nossa comunidade, olhe para o nosso bombeiro, olhe como está a nossa situação aí. Já vai para mais de 10 anos essa nossa situação e ninguém toma providência. A gente já levou documento na SEAB, na subprefeitura de Boimirim, e até agora o pessoal vem aqui, né, faz a medição, olha o que é para fazer e não consegue, não faz nada. A gente olha o tanto de entulho que as pessoas estão jogando aqui na margem do Corvo. Esse entulho não era para estar aqui, mas infelizmente o pessoal joga o entulho aqui para segurar a rua, para a rua não cair e nem prejudicar as moradias que estão aqui em torno, perto do Corvo. Olha a nossa necessidade, a nossa dificuldade que nós temos aqui. Então a gente precisa urgentemente que o poder público tome as suas devidas providências e faça a organização dos corvos para nossas famílias que não precisam. Olha a situação que está o nosso corvo aí, ó. Olha para você ver. Olha lá para cima, tem uma creche com mais de 1.000 crianças na creche, tem uma escola com 2.500 crianças, nós temos aqui a UBS aqui no Vila Calu, né, que as pessoas passam para ir para o médico, nós temos aqui o Mercadão, né, que passa pessoas todos os dias, aqui passa cerca de 5.000 pessoas por dia, entre pedestre, veículo, né, transporte, ambulância, viatura, tudo para atender a população. A gente pede encarecidamente que vocês tomem providência aqui na nossa região, aqui na comunidade do Bombeiro. A gente está esquecido aqui na nossa região, por favor. Muito bem, está aí um retrato, né, de uma pequena amostra da comunidade dos bombeiros. Dos bombeiros. Que fica situado aqui no fundão da nossa Zona Sul do Boimirim. Agora, uma coisa que eu quero aqui até colocar é o seguinte: qual é o papel do vereador nisso aí? Não é? Qual é o papel do executivo, que é o prefeito, nisso aí? Não é? Então vamos lá. E aí eu vou perguntar fugindo um pouco do nosso script aqui, perguntar para os nossos participantes aqui, o Genésio e o Henrique. Genésio, se o papel do vereador é legislar, fazer leis, fiscalizar o executivo, e o executivo abandona a população nesse exemplo que a gente mostrou aqui, qual é o papel do vereador, afinal de contas?
que a Câmara na Rua veio justamente com os vereadores aqui para ouvir as demandas. Eu perguntaria, a população do Bombeiro tomou conhecimento desta reunião? Poderia estar muita gente participando lá. Por que eu falo isso? Comunidade do Bombeiro e da nossa região. Não adianta ter só o Genésio correndo atrás disso aí para vocês. Não tem força. O Genésio, para ter força, precisa da comunidade caminhar juntos. Na hora que vocês perceberem a importância de vocês nessa causa, aí o Genésio lidera, ganha força com vocês. Não é? Então a gente precisa pensar nisso, porque quando a iniciativa da Câmara Municipal de vir para nossas periferias, é um momento, é uma oportunidade que a gente tem que participar. Não é? Porque é ali que a gente vai decidir a situação do bombeiro, por exemplo. Se não fizermos isso, o que vai acontecer? Vocês vão ficar com essa situação como está há anos aí. E a gente vê, eu mesmo conheço o Genésio, quanto que o Genésio fala desse local, fala, não é? E a gente não vê o resultado acontecendo. Hoje vocês têm o Genésio falando, vai chegar uma hora que o Genésio vai ficar de saco cheio, não vai falar mais, porque se vocês não estão ajudando a melhorar o padrão de vida de vocês, o Genésio não está tendo força para ajudar vocês. E assim é o Henrique na comunidade dele, assim sou eu na minha comunidade. Se a população não caminhar junto, né, fazer o papel de cidadania, o papel que você tem, se você não entende o que é cidadania, é você pegar os seus direitos e correr atrás deles, né? Para fazer com que a política pública na região melhore. Porque se você não faz isso, o Genésio já falou aqui, se o vereador não tem lá uma reclamação, não está, né, a população não está pegando no pé, ele vai entender que está tudo bem. Se está tudo bem, então ele vai fazer as coisas em outro lugar. Porque tem um exemplo que fala assim, quando a comunidade não grita, quem grita leva. Não é assim, Genésio? É bem por aí. Não é assim? É assim que funciona. Não é? Então a gente percebe que as lideranças ficam enfraquecidas. Por mais que elas queiram lutar, fazer a diferença, trazer, chamar atenção. Se nem Rede Globo e televisão mais está conseguindo fazer as coisas resolverem, imagina... Não é? Uma potência de uma emissora, não está conseguindo sacudir nada, porque o governo assiste lá e não está nem aí para as grandes emissoras. Imagina o Genésio sozinho, ou o Henrique, ou eu. Então a comunidade precisa, senão vocês vão ficar com essa situação aí até não se sabe quando. Né? E Henrique, então o que eu fico pensando? Se o papel do vereador é legislar, fazer leis, para quem cumprir? E se o executivo não cumpre, o que tem que fazer o vereador? Como é que você vê tudo isso? Bom, Roberto, eu penso o seguinte, a Câmara Municipal não pode ser um puxadinho da Prefeitura. É necessário, sim, que os vereadores cumpram, né, com seus mandatos, fazendo aquilo de fato para que eles forem eleitos, que é fiscalizar e propor, né, vamos dizer assim, políticas públicas para toda a cidade de São Paulo. Inclusive, pautando e votando, né, aqueles projetos que são prioritários para os territórios. Então, eu percebo que também falta vontade política de parte do nosso Legislativo Municipal. E é óbvio que com a participação popular, com a participação dos munícipes, isso se fortalece as lideranças e a gente tem mais condições de cobrar do prefeito, de cobrar dos vereadores, para que de fato olhe para os nossos bairros. Porque a comunidade do Bombeiro, como o companheiro Genésio bem colocou, é uma comunidade que precisa sim de um investimento. Há muitos e muitos anos ele tem lutado para que sejam feitos os serviços necessários. Assim como também lá no Córrego dos Freitas, no Parque Santo Antônio, nós temos promessas.
promessas. Eu digo promessas porque na época das eleições sempre aparece um ou outro vereador dizendo que vai pautar, que vai votar, que vai conseguir resolver o problema da nossa comunidade. E, no entanto, nós estamos há anos, né? Inclusive, nós temos pessoas que perderam as suas vidas no entorno lá, por exemplo, do Córrego dos Freitas, por falta de uma efetivação de políticas públicas que, de fato, beneficia a população. Nós temos aqui hoje na região da Zona Sul de São Paulo vários vereadores que estão na Câmara Municipal da Zona Sul. Nós temos aqui, falando da Embu-Mirim, uma duplicação da estrada do Embu-Mirim, que já teve festa, já prometeram, já colocaram placa, a placa já fez aniversário. Eu mesmo já comemorei aniversário de mais de 2 anos dessa placa, não é? Mas ficou na placa. Agora, não é possível que os nossos vereadores da Zona Sul de São Paulo não tenham a capacidade, né? Aí eu vou colocar assim, não tem força política para fazer uma discussão pública, todos eles juntos, irmanados, não é? Fazer uma luta, mas a gente precisa fazer com que os vereadores venham nas comunidades conversar com o povo. Isso já não acontece há um bom tempo, né? Articular com a comunidade. Por quê? Porque se a gente não vê isso acontecendo, vai ficar mais uma mesmice. O vereador só vem aqui na época da eleição. Olha a nossa duplicação aí, que a gente tem representação na Câmara. O que leva a nossa duplicação da estrada do Embu-Mirim não acontecer? Já há anos. Aí chega o momento eleitoral, colocam, vamos mexer na Embu-Mirim, que nem agora, recentemente, a gente teve, o prefeito anunciou que estariam mexendo lá no Fundão, num trecho, né, que seria feita uma melhoria, não é a duplicação, uma melhoria. Eu pergunto para o Genésio, está acontecendo, Genésio, a obra lá no Fundão? Essa melhoria? Você que mora lá perto? Até o momento, Roberto, não está acontecendo. Pelo menos na nossa Embu-Mirim aqui da Zona Sul, não, né? Só se tem outra Embu-Mirim que eu não saiba, mas até agora aqui não iniciou nada. Não tem nada. E o prefeito deu um prazo de 30 dias para iniciar. Já passou esses 30 dias, viu? Já passou. Já passou. Então, quer dizer, novamente, prefeito, novamente. Agora, a gente vê aqui na estrada do Embu-Mirim, Henrique, assim, de vez em quando eu recebo aqui vídeos, população deixando dos ônibus e fazendo caminhadas, né? Aí, sabe o que eu acho às vezes? Eu fico pensando que, poxa, será que o prefeito não vê isso? Será que o prefeito talvez pensa assim, não, eu não vou fazer porque eu estou preocupado com a saúde da nossa comunidade. É bom fazer caminhada. Será que ele pensa assim? Né? E a nossa população fazendo caminhada ali, a gente vê e ele não para um minutinho para... Chega! Juntar todo mundo, chega! Um pouquinho de tempo que ele se dedicasse a isso, a gente ia ver as coisas acontecendo. Mas a gente não vê a comunidade se manifestando. Mas a gente vê todo dia ele fazendo aquela caminhada e andando quilômetros. Até chegar em casa. Não é? E agora, você tinha falado na questão dos ônibus, né, que a gente vê. O que tem de ônibus quebrado nessa estrada do Embu-Mirim, gente? É um absurdo. É um absurdo. Sucatas. Né? E aí? Aí é que eu vou falar do vereador. Cadê o vereador? Por quê? O papel dele não é fiscalizar? Se é fiscalizar, ele precisa correr atrás do prefeito lá e mostrar para a comunidade que ele está lá brigando, lutando, enfim, mas a comunidade não enxerga isso. Eu estou tentando enxergar. Não é? Então, Henrique, o que a gente vê? Aí a gente entra na questão da Câmara na rua. Quando nós levamos as nossas pautas de reivindicação, mas a gente viu a população falando muito pouco das suas reivindicações. E ela não tem a compreensão, talvez, mas entender qual é o papel da Câmara Municipal e qual é o papel do Executivo. Porque tudo que foi colocado na maioria ali foi questões para o Executivo, o prefeito resolver.
mas não na questão de cobrar lá os vereadores com relação ao papel que ele tem, muito importante, não é? Então, a gente aqui precisa fazer essa avaliação e a gente não está metendo pau em vereador de forma alguma, a gente só está chamando a atenção dele para ver se realmente ele está fazendo a parte dele, porque a gente não está sentindo, porque não é possível a estrada em Boimirim estar assim, né? Não é possível a gente ver que o governo federal mandou um dinheiro para ser feito ao Instituto Federal aqui do Jardim Ângela e precisa do terreno, e a prefeitura simplesmente não se manifesta quanto a esse terreno, pelo que eu já ouvi falar, sem provas de nada aqui, mas o pombo, né, voando, passarinho voando e falando, olha, o prefeito está dificultando porque diz que a área não pode, não sei o quê, né? Mas, gente, e aí, como é que fica? O dinheiro já está disponibilizado, aí nós vamos perder essa obra, porque o governo federal não pode chegar aqui e fazer, porque é uma quebra de hierarquia, não é verdade? E o prefeito não resolve isso também. E os nossos vereadores não deviam estar cobrando o prefeito, Henrique? Com certeza, Roberto. Com certeza, né? Até mesmo para isso nós temos 55 vereadores na cidade de São Paulo. E é aí onde eu digo que falta vontade política. O nosso território, como eu mencionei anteriormente, carece de uma universidade pública. Você garantir o Instituto Federal aqui no Jardim Ângela significa você dar oportunidade para o filho do trabalhador. Significa você dar condições para que esta região, né, cada vez mais possa se desenvolver. E desenvolver significa garantir para as pessoas melhores condições de vida. Como você pautou agora há pouco, mesmo a questão da duplicação da estrada de Boimirim, falta qualidade de vida para todos os munícipes que todos os dias saem de madrugada e no retorno para suas residências, para suas casas no período da tarde, precisam caminhar por longos quilômetros por falta de um transporte público efetivo. Agora, prometeram, como você bem pautou, Roberto, cantaram parabéns. Então agora é necessário, de fato, fazer a obra acontecer. Fazer a duplicação da estrada de Boimirim, garantir esse Instituto Federal e outras políticas públicas que nós sabemos, como a questão da zeladoria, que é necessário também que se garanta, a subprefeitura regional garanta nos bairros. Então, vamos de fato fazer aquilo que é necessário para o povo. Vamos dar a melhor condição de vida para o nosso povo, que seja na saúde, que seja na educação, no transporte público, e melhorar a vida do cidadão a cada dia. Muito bem, o programa Cidadania Legal, fazendo uma avaliação aqui do Câmara na Rua, aqui na Zona Sul de São Paulo, em Boimirim, que aconteceu no dia 27 de setembro, num sábado, né, deste 2025. Nós estamos aqui fazendo uma avaliação do que foi colocado, do que não foi colocado, a importância das necessidades que nós temos aqui. E a gente vai apresentar um pouco do que foi essa reunião Câmara na Rua, com inclusive a participação do Genésio. Vamos lá. Próximo orador, Genésio da Silva, e depois... Boa tarde a todos. Boa tarde, bancada. Boa tarde, vereadores. Parabéns pela iniciativa aí da Câmara na Rua. E é muito importante para o nosso território aqui do Boimirim e região. A nossa reivindicação da população, não é minha, é da população, né? Ampliar a equipe de atendimento de violência contra as mulheres da nossa região, na qual a violência vem sendo constante. Transformar o AMA de 12 horas Jardim São Luís para a UPA 24 horas para desafogar o CIR 4 do Jardim Herculano. Implantar um consultório de rua no Jardim Ângela, que é o famoso CNAR. E ampliar o espaço de RH do CAPES e JM Boimirim, na qual a meta é 170 pacientes meses, está atendendo 500.
Para finalizar, eu queria aqui falar com vocês, parlamentares. A obra do Corpo do Bombeiro, ela está travada há mais de 10 anos. Desde 2014 que nós vemos nessa luta. Começa o ano que vem, começa no próximo ano e nunca começa e fica naquele engodo dentro do território. E a população já não aguenta mais. Pois é isso. A Câmara na Rua, gente, é isso. Foi no céu Guarapiranga, né? Os vereadores, nobres vereadores presentes. Quem estava presente, a gente faz questão de citar. Silvinho Leite, Isaac Félix, Ananias do PT e Marcelo Messias. Faltaram a maioria dos vereadores que tiveram votos aqui na região. Eu entendo que, num caso desse, nós devemos chamar a atenção do presidente da Câmara Municipal. Quando tiver ações nas regiões do Câmara na Rua, que fosse obrigatório a presença de todos. Porque todos tiveram votos na cidade de São Paulo e tiveram na região. E faz falta os 55 vereadores nesse momento, não é? Então a gente deixa aí para o presidente da Câmara que preste atenção nessa falha gravíssima, né, que a gente entende, porque deveria estar os 55 vereadores lá, porque é uma ação da instituição Câmara Municipal de São Paulo, não é? Dado a sua importância. Então tá aí, a gente vai aqui também ver a fala do Henrique, vamos lá. A importância de discutirmos políticas públicas regionais próximo, né? Câmara Municipal e comunidade. Próximo orador, Henrique Martins. E depois... Boa tarde a todos e a todas. Na pessoa do Isaac Félix, quero saudar aqui os integrantes da mesa e dizer o seguinte: parabéns pela iniciativa de se fazer a Câmara na Rua e que estas propostas, de fato, sejam efetivadas. E, digníssimos vereadores, quero dizer para os senhores o seguinte: solidarizo muito com a fala da Gilmara. Só que é impossível você ter inclusão quando se tem 7 estudantes neurodivergentes na mesma sala de aula, para um único professor, sem o devido apoio. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. E nós temos na Câmara Municipal vários PLs pedindo a redução do número de alunos por sala. A gente precisa urgentemente do número de redução do aluno por sala. Nós precisamos urgentemente da valorização dos profissionais de educação, coisa que não se tem nessa cidade de São Paulo da maneira como deveria. Então a gente precisa sim disso. Somente teremos a inclusão como um todo da sociedade a partir do momento que essa sociedade for valorizada por meio da educação, por meio da saúde e de várias outras políticas públicas. Uma pequena amostra da fala do Genésio, do Henrique lá, e vocês viram, até o próprio Silvinho Leite colocou a importância da Câmara na rua, discutindo com a comunidade. Essa é a verdade. O papel do poder da Câmara Municipal é fazer esse papel, trazer as discussões, ou ouvir as discussões com a comunidade e fazer, né, esperamos que tenha retorno de tudo isso que foi discutido lá. Não é, Genésio? O que a gente tem que esperar, Henrique, é que a gente tenha todas as pautas discutidas pela comunidade lá que retornem, não é? Nesse parâmetro aí, resultados e expectativas, eu pergunto para o Genésio, quais resultados você espera que surjam a partir aí do evento? Vocês acreditam que as demandas apresentadas serão realmente atendidas? Como você compara, ou como vocês comparam essa experiência do Câmara na Rua com outras formas de diálogo com a política local, como audiências públicas e reuniões comunitárias? Genésio. Então, Roberto, comparar a Câmara na Rua com audiência pública e reunião comunitária é algo oposto, mas também tem o mesmo direcionamento. Do jeito que foi feito a Câmara na Rua no dia 27 de setembro, aqui no céu Guarapiranga, foi tipo mais uma plenária também, uma plenária popular, que tinha lá os representantes da Câmara acatando as demandas, mas eu creio que seria
bem mais relevante se tivesse alguém naquele momento que já, a partir do momento que terminasse a Câmara na rua, já pegava as demandas das pessoas do lado de fora, tinha alguém anotando, e já dava um direcionamento e dava uma devolutiva para a população. Daqui 20 dias, 10 dias, 15 dias, a gente tem uma resposta para vocês em cima dessa demanda que vocês trouxeram para a gente. Isso a gente não ouviu lá. Não sei se o Henrique ouviu, mas isso a gente não ouviu lá. E quando a gente faz uma assembleia, uma plenária popular dentro do nosso território, nós trabalhamos assim, Roberto. Nós vamos discutir, por exemplo, o transporte ou a saúde, por exemplo. A gente faz uma plenária da saúde e a gente tira dali, elabora ali uma comissão e na sequência a gente já vai até o secretário com o documento. E nós trazemos respostas, eu acho, bem mais rápido do que eles, né? De imediato. De 10 dias a gente já marca uma reunião com a executiva para trazer a resposta que vem do poder público para a população. Porque como nós fazemos uma assembleia popular, quem está na linha de frente, aí é uma responsabilidade imensa, Roberto. Você sabe muito bem disso, que você já participou disso. Então, e as pessoas cobram da gente as devolutivas, e a gente traz a devolutiva. Eu creio, Roberto, que a gente vai ter uma resposta, não sei se vai ser 100% positiva, mas acho que uns 70% positiva, eu creio que sim, dentro daquelas demandas que a gente apresentou lá. Porque eu creio que a gente deveria ter colocado uma demanda macro, mas ele colocou uma demanda muito micro. Então eu acho que, como foi uma demanda, não foi uma demanda tão relevante como deveria ser, que foi apresentada, e eles não vão discutir outra demanda que não foi apresentada, né? Nós sabemos disso. Sim. Então eu creio que a resposta não vai ser tão expressiva, mas também não vai deixar a gente muito decepcionado. Essa é a minha percepção agora nesse momento. Henrique, com você a bola. Então, Roberto, eu penso que é de responsabilidade da Câmara Municipal de São Paulo acatar as demandas ali apresentadas e criar um plano, né, estratégico para realização e efetivação das demandas ali que o povo, né, acabou apresentando. Nós tivemos lá demanda, por exemplo, da educação. Nós sabemos, nós temos na Câmara Municipal vários PLs que versa sobre a questão da redução do número de estudantes por sala, principalmente naquelas salas em que nós temos um número de 5, 6, 4 estudantes neurodivergentes. Nós também tivemos a oportunidade de termos a fala de mães, né, que clamam para o poder público para que garanta de fato uma inclusão para os nossos estudantes, que dê condições verdadeiramente para que os profissionais de educação consigam realizar o seu trabalho. Então, sabendo que já temos na Câmara Municipal vários PLs, então esperamos que de fato sejam efetivadas. Muito bem. Então tá aí, né? Nós já estamos aqui quase terminando o programa, como passa rápido, viu? A nossa intenção aqui, gente, é fazer uma avaliação dos trabalhos que foram feitos. A gente parabeniza a iniciativa da Câmara Municipal. Por quê? Porque eles tomaram a iniciativa de fazer, poderiam não ter tomado, não é? Quando toma uma iniciativa dessa, aproximando a comunidade dos seus vereadores, a gente tem uma oportunidade de fazer com que as nossas necessidades do bairro, enfim, estejam colocadas ali para os vereadores. Então, o que a gente espera aí? Primeiro, resposta de tudo o que foi colocado lá, pelas demandas da comunidade que foram colocadas lá. Esperamos que a gente tenha o retorno disso, né? E a gente espera também que
os vereadores façam o seu papel, cobrem do executivo, porque o papel é fiscalizar. E a gente precisa ter resposta disso, da duplicação da estrada do Boi-Mirim, como está a cessão do terreno, né, para a implantação. O governo federal já mandou verba para isso, está parado, né, para fazer um Instituto Federal aqui do Jardim Ângela. O metrô do Jardim Ângela, que lamentavelmente eu participei de uma reunião junto com muita gente e era para ter começado agora, nesse semestre, as obras. E quando, de repente, o governo federal mandou grana para que o governador fizesse, já iniciasse isso, né? E aí, de repente, a gente vê as colocações da imprensa dizendo que só em 2027 que o Tarcísio de Freitas, que é o governador da cidade de São Paulo, vai mexer nessa questão do metrô do Jardim Ângela. E aí, gente? De novo? Você pautou muito bem aí, né? A questão da educação, nós tínhamos 85% aproximadamente da educação infantil privatizada na nossa região. Hoje nós temos praticamente quase 100% privatizada. Por que eu digo privatizada? Porque na realidade são creches conveniadas que são administradas, né? Sim, tem a parceria com o governo municipal, mas as condições de trabalho que são garantidas ou que são dadas para os profissionais exercerem ali de fato o seu ofício, deixa muito a desejar. O atendimento, né? O atendimento para as nossas crianças também, infelizmente, devido às condições ali que são dadas, também deixa muito a desejar. E nós tivemos aí alguns exemplos recentes de privatizações que não deram certo. Privatizações de cemitérios. Olha o transtorno que se trouxe para várias e várias pessoas que precisam, né, fazer o uso desse espaço público. Nós tivemos aí a privatização da Sabesp, que causa até hoje um transtorno gigantesco para toda a população, com falta de água, até mesmo com a questão do saneamento. Então, eu penso que a população precisa participar, o munícipe precisa cobrar, e vamos cobrar educação pública de qualidade, valorização dos profissionais que atuam na educação, um apoio adequado para a inclusão. Vamos cobrar que nós tenhamos na nossa região transporte público de qualidade para que as pessoas não precisem estarem caminhando por quilômetros e quilômetros depois de uma longa jornada durante os seus dias. Muito bem, é isso, né? Genésio, como é que a gente passa uma mensagem para a nossa comunidade para estar mais atento e como que ela ainda possa, com todas as dificuldades, né, do dia a dia, como você colocou aqui, vai para o trabalho, volta para o trabalho, ela não tem tempo nem para a família, muito menos para ela correr atrás de seus direitos. Mas é importante que ela abra na sua agendinha um momento para participar da vida comunitária. Que recado a gente mandaria para a nossa comunidade ter essa preocupação? Alô, comunidade, aqui vai o recado da sua liderança comunitária aí do território do Bombeiro Jardim Capela, Fundão da Boi-Mirim. Sabemos que vocês não têm muito tempo para nos ajudar nessa luta, mas se você usar o seu celular, né, para fazer a denúncia, ou pelo menos para usar o celular para me chamar e perguntar, eu dou a ideia para vocês, como é que vocês trabalham esse equipamento, né, do celular para fazer a denúncia, para fazer a cobrança, para nos ajudar, para nós fazer um movimento junto. E aqueles que tiver disponibilidade, estará fisicamente, estamos juntos aí para nós fazer nossas reuniões, discutir as demandas, mas eu preciso muito de vocês caminhando junto comigo, que sozinho eu não consigo fazer. Muito obrigado. Henrique, considerações finais. Bom, Roberto, quero agradecer aí a Rádio TV Mister Web pelo convite. Quero agradecer também o Genésio, que conheço há muitos anos aí também de luta, assim como
Roberto. E quero direcionar minha fala final aqui para os munícipes dos nossos territórios. O poder emana do povo. Se o poder emana do povo, vamos participar, vamos cobrar, vamos fazer como o Genésio falou. Nós temos aí uma arma ótima na mão, que é o celular, são as redes sociais, para a gente divulgar, para a gente cobrar, para a gente denunciar tudo aquilo que está precisando, né, de uma atenção nos nossos territórios. Somente com a participação popular poderemos fazer as coisas acontecerem. Muito bem, é o programa Cidadania Legal, que fez uma avaliação, uma curta avaliação aqui, né, das atividades da Câmara na rua, que aconteceu aqui na região da Boimirim, no dia 27 de setembro de 2025. Antes de mais nada, de qualquer forma, a gente precisa parabenizar aí a Câmara Municipal de São Paulo por ter saído da onde ela está localizada hoje para próximo da comunidade. Então, a gente parabeniza aí essa iniciativa, né, do presidente, dos vereadores que participaram aqui nesse encontro, o Silvinho Leite, o Isaac Félix, o Ananias do PT e Marcelo Messias. E a gente também parabeniza a comunidade que estiveram presentes lá, porque foram levar as suas demandas, não é? Agora a gente sentiu falta mesmo dos demais vereadores e a gente sentiu falta de mais gente da comunidade, principalmente, né, colocando as necessidades na questão das vias públicas, da duplicação da estrada do Boimirim, que foi muito pouco falado, na questão do Instituto do Jardim Ângela, que foi muito pouco falado, na questão do metrô, que quase não houve falas nesse sentido. Quer dizer, são demandas importantíssimas, são demandas que são artérias do coração, não é? Na questão de habitação, tinha muita coisa para falar, muitos prédios vindo para a região. Se a região, as vias públicas hoje não aguentam as demandas que se tem com essas cidades, não é? Prédios para todo lado vindo, como é que vai ficar tudo isso? Não é verdade? Então, a gente já mereceria também ter um ramal de metrô aqui na estrada do Boimirim, não é verdade? Porque o trânsito fica demais. E ainda, Genésio, aproveitando a carona, que eu chamo a atenção, como é que se coloca os ônibus verdes para correr? Veja bem, você tem a estrada em Boimirim, um corredor de ônibus. Aí você põe os ônibus verdes para fazer paradas aonde tem estacionamento de carros nas avenidas e você só tem um pedacinho para você andar com o seu carro no meio, não é? Olha o caos que isso traz. Então, quer dizer, houve aí também uma falta de planejamento de que esses ônibus verdes deveriam ter as portas também dos dois lados, para correr no corredor, não é verdade? Quer dizer, então é um monte de coisa para se discutir. O que faltou mesmo foi muita gente, muita liderança de peso também lá na reunião para a gente entrar nessas pautas mais importantes, né, que tem a ver com o dia a dia, porque o povo está sufocado, pega trânsito, pega em Boimirim daquele jeito, hospital, habitação, tudo, nós precisamos tudo na nossa região. E teve a oportunidade da Câmara na rua e teve poucas pessoas lá colocando essas demandas principais. Então o que a gente espera? A gente espera o seguinte, que vai ter mais ações de Câmara na rua na cidade de São Paulo. Comunidade, participem, faça questionamento da sua região, coloca tudo, porque é a oportunidade que você tem. Senão, nós vamos ficar esquecidos aqui nas nossas periferias. Aí vamos participar mais. Então fica aí um pouquinho da nossa discussão aqui, para você que está assistindo a gente, fazer uma avaliação, né? Deixando bem claro, a nossa intenção aqui não foi fazer críticas a vereador nenhum, mas cobrar os vereadores para executar o seu papel, não é importante, que é legislar e fiscalizar, não é? E o poder executivo de fazer o seu papel, que é executar as necessidades de cada região da cidade de São Paulo. Certo, Genésio? Correto, Roberto, isso mesmo. Tirar os projetos da gaveta, desengavetar os projetos, tá tudo engavetado
e executar o trabalho que é o papel do executivo. Beleza, Henrique? É isso? Com certeza, Roberto, é isso aí. Então, gente, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo programa Cidadania Legal com você aqui pela Rádio TV Mister Web. Tchau, tchau. 24 horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister.